Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Amados, é um prazer, uma alegria compartilhar a palavra de Deus contigo. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a direção do Espírito Santo para que essa palavra seja poderosa para edificar a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar a sua palavra para o seu povo, para a sua igreja. Eu sei, Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada para dar para esse povo. Porém, o Senhor me ungindo com o seu Santo Espírito, aí sim a mensagem terá valido a pena, vai transformar as pessoas, vai edificar as pessoas. Também, meu Deus, conceda para aqueles que nos assistem espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que eles possam, Senhor, compreender a profundidade, a grandeza e as transformações que essa palavra vão trazer na vida das pessoas que nos assistem. Amados, o tema dessa semana é o seguinte: compartilhar o evangelho com os perdidos é uma expressão de amor a Deus. Eu vou repetir. Compartilhar o evangelho com os perdidos é uma expressão de amor a Deus. Vamos ver aqui o que Jesus nos fala sobre esse assunto no livro de Mateus 16, 14 a 20, que diz o seguinte: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 e, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade de coração, porque não acreditaram no que o tinha visto depois de ressurreto. E lhe disse: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amados, esse é um texto famoso, é uma das grandes comissões que Jesus deixou para os seus discípulos. Essa é a primeira comissão, que é pregar o evangelho a toda criatura. A segunda é, depois dessa, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero lhe chamar a atenção para alguns detalhes desse texto aqui, que nós acabamos de ler em Lucas 16, 14 a 20. É muito comum nós criticarmos o Tomé, porque Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo. Mas eu quero lhe dizer que Tomé não está sozinho nesta avaliação, porque esse texto de Jesus aqui diz que todos não creram na ressurreição de Jesus. Olha o que o próprio Jesus falou. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, porque o Judas tinha se desviado e tinha se enforcado. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Veja, é o próprio Senhor Jesus que dá uma lambada aqui nos discípulos, que dá uma bronca, que dá uma descompostura na galera, porque ele está falando com os 11, hein? Não está falando aqui só com Tomé. Falou para os 11 apóstolos, que Jesus censurou a incredulidade daqueles apóstolos e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, amados, não fica somente taxando aqui o o Tomé de incrédulo. Tomé expressou de uma maneira mais
assintosa a sua incredulidade. Porém, o próprio Jesus censurou os 11 apóstolos porque eles também não acreditaram naqueles que o tinham visto. Então, para justificar, para compensar essa barbaridade da incredulidade dos 12, o Senhor Jesus deu-lhes uma ordem expressa para aqueles discípulos que hoje também se refletem a nós, que somos continuadores da obra dos apóstolos. Ele diz assim, vão pelo mundo todo, não é só Brasil, América do Sul, América do Norte, não. Vão para o mundo todo. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Eu, pessoalmente, gosto mais da versão revista atualizada, que diz que é para pregar o evangelho para todas as criaturas, porque isso aqui nos baliza uma revelação muito poderosa. Porque alguns acham por aí que todo mundo é filho de Deus. É engano, é mentira, não é verdade. Se todas as pessoas já fossem filhas de Deus, como alguns dizem, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz, de a gente pregar o evangelho para toda criatura, porque eles simplesmente já estariam salvos. Então, não entre nessa conversa, não dê crédito a essas mentiras, porque o mundo inteiro precisa de Jesus, não é só aqui no Brasil. Mas a palavra é clara, ide por todo mundo, pregai o evangelho para todo mundo, todas as pessoas, todas as criaturas. Agora vem aqui a recompensa. Quem crê na pregação e em Jesus e for batizado, segunda condição, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Tem gente aí, muita gente muito boa, que diz, não precisa batizar, não. Precisa sim. Jesus, sim, esse não precisava ser batizado, porque ele era um homem sem pecado. Mas todos nós, humanos, descendentes de Adão, somos pecadores. Por isso, o batismo é essencial, obrigatório. E Jesus disse, olha, quando João Batista falou, Senhor, eu não preciso te batizar, você que tem que me batizar. Jesus disse, não, faça como eu estou pedindo, porque convém cumprir toda a justiça. Então, o fato de quando você aceita Cristo ser batizado é um cumprimento da justiça de Deus, conforme está escrito nas Escrituras. Então, não basta só crer, tem que batizar. Agora, não basta batizar se você não crê. Por isso, nós não aprovamos o batismo de criança, porque criança é infantil, ela não entende nada. Então, não adianta você querer batizar uma criança que ela não sabe o que está fazendo. O batismo é para quem tem entendimento, reconhece o seu estado de pecado, reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida, e aí sim, ele se batiza para cumprir as Escrituras, para cumprir os mandamentos. Agora, essa passagem aqui é muito maravilhosa, porque ela emenda dizendo o seguinte, mas quem não crer será condenado. Eu gosto daquela que diz assim, quem não crer já está condenado. Então você tem dois caminhos, meu amado, é crer, batizar e ir para o céu, ou simplesmente não crer, não batizar e ir para o inferno. Essa é a realidade cristã das pessoas. Então não adianta você querer enfeitar o pavão. Não precisa batizar não, você precisa sim. É mandamento de Jesus. É uma das ordenanças da Bíblia. É o batismo, a ceia do Senhor. Nós precisamos cumprir esses passos. Porque se você não crer, você será condenado ao fogo do inferno. Veja só, a minha e sua obrigação como cristão, como filho de Deus, é pregar o evangelho.
Não está em nós, não cabe a nós obrigar as pessoas a aceitarem a Cristo. Essa aí é uma livre opção de cada um. Então, o cara não quer, paciência, não quer, não quer. Então, mas tem gente, tem pregador aí, que insiste, que força a barra, que faz chantagem. Não, meu irmão, não precisa disso. A salvação é um ato individual, uma resposta ao grande amor do nosso Deus para com a sua e para com a minha vida. Então, meu amado, nosso papel como cristão, meu e seu, é pregar o evangelho para todas as criaturas. Agora, não cabe a nós, não está na nossa alçada fazer com que as pessoas aceitem a Cristo de qualquer maneira. Até porque o próprio Jesus disse para a multidão que o acompanhava o seguinte: se você quiser me seguir, se é um condicional, não está dizendo que você tem que me seguir, não. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, seguir a Jesus é uma opcional, como também aceitar Jesus é opcional. Então, respeite a posição das pessoas, mesmo sabendo que elas vão arder nos quintos do inferno. Não interessa. A opção é dela, é ela que escolhe o caminho que quer seguir. Agora, eu acho muito interessante que, para você e eu pregarmos o Evangelho, Deus nos capacitou com unção do Espírito Santo, com ferramenta de poder. Olha só, ele diz assim, estes sinais acompanharão os que creem. Então, se você crê, os sinais vão te acompanhar, é automático, não depende de você se esforçar. Não, é automático. Estes sinais acompanharão os que creem. Que sinais são esses? Vamos lá. Em meu nome expelirão demônios. Então, expelir demônio é um atestado de que você tem Jesus, que você crê em Jesus e que o poder de Jesus está em você. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Orar em línguas é uma dádiva que o Senhor concede para os seus filhos. E se você é filho de Deus, reivindique dele essa promessa. Porque tem muito crente que não fala em línguas porque não crê, porque não pede, porque não acha que não é importante, mas eu quero te dizer que é. Há uma corrente teológica que diz que esses sinais aqui era lá para o livro de Atos, o tempo da igreja primitiva. Eu quero te dizer, meu amado, que isso não é verdade. Isso está escrito aqui no Evangelho de Marcos e tem mais, meu querido. Nós não seremos cristãos valorosos se não tivermos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Olha só, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. E se você quer viver a vida cristã, você precisa da ajuda do Espírito Santo que habita em você e em mim. O que mais você pode fazer quando você crê em Jesus? Falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Claro, meu amado, quando Jesus te manda e me manda para uma missão, ele não manda você de mãos abanando. Juntamente com a missão, ele manda o poder, ele manda a confirmação, porque o próprio Jesus disse ali em João 4,48, que se eles, os incrédulos, não virem sinais e maravilhas, de maneira alguma crerão. Então, meu amado, não tente pregar o evangelho no natural, porque não vai acontecer nada. O incrédulo precisa ver a unção, o poder de Deus em operação, especialmente na vida dele, porque isso que vai mudar a situação, isso vai tocar no coração dele para se converter ao evangelho do Senhor. Então, veja bem, quando Jesus enviou os 11,
Ele os enviou com autoridade, ele enviou com poder para essas pessoas fazerem milagres, porque vão impactar a vida daqueles que estão nos ouvindo. E é muito interessante isso, porque o próprio Jesus fala em João 4,48, se eles não virem sinais e maravilhas, de maneira alguma crerão. Meus amados, eu não preciso ver milagre para crer. Eu creio porque está na palavra. Agora, é muito bom ver as operações de milagre acontecendo, especialmente quando você e eu, comedores de feijão, somos usados por Deus para realizar essas operações miraculosas. Então, não perca a chance de cumprir o mandamento de pregar o evangelho, porém, esteja revestido da unção e do poder de Deus para realizar essa tarefa. Olha o que a Bíblia nos mostra nesse mesmo texto. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Hoje é lá que Jesus está. Hoje quem está comandando as operações na terra é o Espírito Santo de Deus, que se move no meio dos crentes, no meio da igreja, para completar a tarefa, para realizar os milagres maravilhosos que nós temos que fazer. Agora, olha um detalhe interessante aqui sobre tudo o que eu estou te falando. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, ou seja, saíram e cumpriram o mandato do Senhor. E o Senhor Jesus, lá à direita do Pai, cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Mais uma vez o Senhor mostra que para que haja conversão, tem que haver a liberação do poder. O sobrenatural precisa acontecer. Então, não tente pregar o evangelho para os seus amigos, baseado no seu conhecimento teológico, baseado na sua oratória, baseada na sua eloquência. Tudo isso é bom. Porém, se não tiver a presença do Espírito, a unção do Espírito, esse trabalho vai ser totalmente desperdiçado, porque o diabo está trabalhando na vida das pessoas para desviá-las do caminho de Deus. Então, quem pode todas as coisas é o Espírito Santo. Então, não se esqueça desse detalhe tão importante. Quando experimentamos o amor de Deus, somos compelidos a compartilhar com os outros. Então, evangelizar não é apenas um dever. Evangelizar é uma expressão do nosso amor por Deus e pelo próximo. Veja que nos diz Atos 20, 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Essa narrativa está falando a respeito do apóstolo Paulo. Só sei que em todas as cidades, olha só, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimento. Será que Paulo não deveria desistir dessa caminhada para não ter que sofrer isso? Não, porque logo em seguida ele vai dizer o seguinte: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo era um homem focado no seu chamado, na sua missão. Queridos, não só Paulo, como você e eu, temos duas missões da parte de Deus. A primeira é completar a carreira. Amados, nós viemos nessa terra com uma missão, completar a nossa carreira espiritual. Eu sempre costumo dizer que a vida cristã é uma corrida de obstáculos. Você pula um, salta outro, salta outro, salta outro, até chegar ao cume da nossa soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, você não parte se não completar a carreira, meu querido. Portanto, seja rápido. Não perca tempo, não. Já vai logo cumprindo o seu papel. E também tem que completar o ministério que todos nós recebemos do Senhor Jesus, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus.
O texto que eu li em Marcos fala exatamente isso. Pregar o evangelho. Então, essa missão não é só para pastor, não é só para apóstolo, não é só para evangelista, não é só para mestre, não é só para profeta. É para todo cristão. Precisamos pregar o evangelho da graça de Deus. Então, enquanto você não completar a sua carreira e completar o ministério que recebeu, você vai continuar aqui. Não tem jeito. Então, seja diligente, seja zeloso e cumpra-se aquilo que o Senhor já designou para a sua vida e para a minha vida. Também nós temos um outro texto muito interessante, que é Romanos 1, de 15 a 17, que diz assim: Por isso, estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, mais uma vez, Paulo ressalta aqui a importância de se pregar o evangelho, porque o evangelho, amados, é o poder de Deus. Não é apenas uma história de ficção científica, não. As palavras que nós proferimos são ungidas pelo Espírito Santo e têm a capacidade de operar aquilo que ela se propõe. Então, esse texto é muito claro no que diz isso. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que Paulo menciona aqui no livro de 1 Coríntios 9, ele dá aqui uma aula, um tratado de como nós podemos e devemos evangelizar. Ele diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o pastor tem direito de receber um salário, de receber um prêmio, porque ele está pregando. Então, quem prega o evangelho e esquece o trabalho secular, vai viver do evangelho. Aqueles que estão recebendo a mensagem vão pagar ao servo de Deus o trabalho que ele está fazendo, que é digno de dobrados honorários. Está escrito lá em 1 Timóteo. Veja. Aí ele se refere ao seguinte: eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos. Paulo tinha direito. E não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim. O ministério de Paulo, além de pregar, era fazer tendas. Então, Paulo, nas horas vagas, que eram poucas, confeccionava tenda para vender e ter um dinheirinho para se manter. Ele não quis receber dinheiro da igreja. Preferiu usar suas próprias mãos para confeccionar as tendas e assim vendê-las para ter como que se sustentar. Agora, olha só. Porque eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive dessa glória. Ou seja, Paulo era um cara determinado. Ele não queria viver nas custas do evangelho. Ele queria pregar o evangelho, mas viver do seu próprio trabalho. Olha só. Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, meu amado, ai de você se você não pregar. Ah, mas eu não sou pregador. Você é filho de Deus. Você vai dar testemunho do amor de Deus. Então, o evangelho é para você e para mim. Olha só. Porque se eu prego de livre vontade, porque eu quero, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Se eu estou pregando porque eu sou obrigado, qual é a minha? Nenhuma. A recompensa vem quando você prega voluntariamente, espontaneamente, tá?
Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que eu pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos de pregá-los. Por quê? Aí agora vem as estratégias que Paulo usava para fazer o trabalho dele e que eu e você também podemos usar. Olha só. Porque, embora livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Ou seja, Paulo falava a linguagem do seu público. Por isso que eu digo, é bom um médico evangelizar outro médico, um advogado evangelizar outro advogado, um professor evangelizar outro professor, porque eles vão falar a mesma língua, eles vão estar entendendo a colocação um do outro. Agora veja, para os judeus, tornei-me judeu a fim de ganhar os judeus. Então, Paulo era judeu. Então, ele se fazia de judeu para ganhar o judeu. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Mas ele se igualava ao seu público para se identificar com aqueles que eles estavam falando. Olha só. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E hoje tem muita gente que não segue lei nenhuma e que você precisa falar numa linguagem que ele possa compreender e acessar. Agora olha o detalhe. Para com os fracos, tem fraco? Claro que tem. Tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de que, por algum meio, salvar alguns. Será que eu e você temos essa preocupação, amado, de falar para aquela classe de pessoas com as quais você se identifica? Porque se um médico vai falar com um mendigo, vai ter dificuldade na comunicação. Agora, se um médico fala para outro médico, aí o diálogo se eleva, porque eles vão entender a conversação. Então veja com quantas pessoas Paulo se desdobrou para ganhar um maior número de pessoas. Isso eu chamo de estratégia. E hoje isso não está fora do alcance. Eu e você precisamos usar essas estratégias também para ganhar aqueles que nós queremos levar para o reino de Deus. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante com eles. É muito interessante, amado, essa expressão e essas experiências do Paulo. Veja, os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, dedicaram suas vidas a anunciar o Evangelho, enfrentando perseguições por amor a Deus. Todos os apóstolos de Jesus foram martirizados, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos e morreu aos 96 anos. Mas conta-se a tradição que ele também foi imerso num tanque de azeite fervendo. Eu não sei, eu nunca li isso na Bíblia, mas tem alguns estudiosos que afirmam isso. O fato é que ele também foi martirizado, sendo levado para uma ilha distante, para ficar lá exilado do mundo, onde ele recebeu as revelações do Apocalipse. Ele estava lá na ilha de Patmos e lá ele escreveu o Apocalipse. Bom, como é que eu posso aplicar esse sistema? Por exemplo, ore por coragem e oportunidade para compartilhar sua fé. Tem gente que não evangeliza porque não tem coragem, tem vergonha, está errado. Demonstre o evangelho através de ações, antes de palavra. Não adianta você falar palavras lindas se você não tiver um testemunho adequado. Invista em ministério missionário, seja financeiramente, seja participando ativamente. Senhor, nosso tempo foi embora e eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de falar essa palavra para os teus filhos. Naquilo, Senhor, que eu não pude ampliar a revelação, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos amados e das amadas. E desde já, papai, eu quero dar a Ti, por esse estudo, toda a honra,
toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes. E eu te agradeço em nome de Jesus.